Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e a paz. Você pode sentar. Creio que vamos ter uma manhã poderosa. Amém. Creio que você veio. Você não vai sair daqui da mesma forma. Amém. Você crê assim? Amém. Vamos orar. Pode ficar aí. Você foi guiado. Já ia pedir. Vamos ter uma manhã de intimidade com o Senhor. Amém. Já vinha preparado para falar sobre fé, sobre ousadia, mas é uma manhã diferente, eu creio. Amém. Vamos orar, dar graças ao Senhor. Pai, te exaltamos nessa manhã. Exaltamos o teu nome, a tua palavra, que está acima de todas as coisas, que está acima de todo principado e potestade, de todo nome que se possa referir, não somente nesse século, mas também no vindouro. E Pai, nós louvamos por esse nome, que esse nome nos pertence como igreja, nos pertence, Pai, como filhos teus. E eu quero te louvar, Senhor, porque filho, ele tem intimidade contigo. E nessa manhã, Pai, nós vamos nos afinar mais contigo, vamos receber instruções, vamos receber direções, vamos receber aquilo que você tem no seu coração. E eu creio, Senhor, em novas direções, Senhor, não somente para este ano, mas para aquele ano que se aproxima, 2021. Eu creio que você já visitou o nosso futuro, você já tem visitado, Pai, todos os meses e anos que nós vamos passar por eles. E eu creio, Senhor, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sei que sempre estaremos seguros, por causa da tua palavra, por causa do teu nome, por causa da tua proteção, por causa do amor, Pai, que nós temos para com você e do amor que foi derramado dentro do nosso coração. E eu quero te louvar, Senhor, por esse tempo que estamos aqui em família e agradecer, Pai, por tudo aquilo que você vai fazer nessa manhã. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela inspiração para falar aquilo que deve ser falado e ficar sensível à tua voz nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Todas as nossas fontes estão em você. Tudo que somos, tudo que temos, tudo, Pai, que precisamos está em você. E é nessa manhã, Pai, que vamos aprender muito mais e entrar em lugares seguros. Entrar em lugares, Senhor, já falados por Ti. Entrar em lugares, Senhor, que você já nos viu lá. Ter a direção certa, Pai, daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos executar, daquilo que vamos, Senhor, nos entregar nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode orar um pouco em outras línguas? Bromocos te candarabahas, te cambabacas, rebede candarabahas, dromonocos te remene candarabacas, dromonodo, remene candarabamamamasso, xerebede candaramamabacas, pode aumentar. Remenecando robocos te remenecando arababacas, nedeke bromomocos te candaramanaras, serebede candarabacas, serebede cobrama, nedecando rofromononos te rebede candaramanarabahas, remeneke bromomocos te rebede candarabacas, seremeneco bromomocos te remanaramaha. Nede quebra monorobo seremene candarabarabanananas bebe cobra bobo nene quedro no seremene subene candaramarabacá seremene bibu no bocoste candaramaha seremene candarobocoste remene candarabaraba nebe de quebra bobocoste remene candaramanarabas. Oh Pai, você é tão bom, Senhor. Você é maravilhoso.
Você é o nosso Pai fiel, você é o amigo fiel. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma palavra, Senhor, nessa manhã, onde sairemos daqui cheios do poder e da tua unção. Amém. Abra sua Bíblia lá em Salmos 25. Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25. Quantos acharam? Versículo 12. Eu já falei um pouco sobre essa palavra hoje, há alguns dias. Na realidade, eu ministrei no ano de 2018, já faz algum tempo. Amém? Eu acho que eu ministrei sobre esse tema, intimidade com Deus. Amém? Quantos acharam? Salmos 25, 12. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Eu sei que todos nós queremos direções certas. Quantos querem direções certas para a sua vida? Não é? Nós estamos em uma época que nós não podemos errar. É claro que nós vamos errar em algumas coisas, mas, queridos, se nós tivermos comunhão com Deus, a Bíblia diz que nós vamos cada vez mais errar menos, ou não errar. Eu sempre digo que direção tem a ver com comunhão. Se nós não estivermos tendo direção do que fazer, é porque a nossa comunhão com Deus ela está bem pequena. Porque muitas vezes nós nos deparamos com coisas, situações, né, direções que vêm da nossa mente, que vêm através de pessoas, que vêm com sugestões, né, do diabo mesmo, do mundo, e às vezes pensamos que é Deus. Mas eu te digo que nem toda porta que se abre, ela é de Deus. Talvez aos olhos humanos seja uma bênção, mas mais na frente, né, isso venha trazer prejuízo. E Salmos, versículo 25, 12, diz que o homem que teme ao Senhor, ele será instruído no caminho que deve escolher. Então todo homem que tem intimidade com Deus, ele vai ter direção. O que nós procuramos hoje em dia? Direção para as nossas vidas. Como fazer, o que fazer. Nós sabemos já o que fazer, quando chega a hora certa de fazer, porque nós temos que fazer o certo, na hora certa, né? O modo certo e no tempo certo também. Amém? Em Isaías 46, 9, eu queria só citar para você. Eu sempre digo que Deus ele não improvisou por você. Diga, Deus não improvisou comigo. Amém? Então, Ele olhou, viu você nascer e já tinha um projeto para você. Então, todos nós temos um plano de Deus. Agora, precisamos saber que plano é esse, através da oração, através da intimidade com Deus. Em Isaías 46, 9, Isaías 46, 9, diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Não é? Ao longo desses anos, né, de cristão, não somente como no pastorado, estando como pastor, eu vejo muitas pessoas que elas, eu quero que você entenda isso, né, de uma forma para que você não possa distorcer, mas tem muitas pessoas que ela vem para nós, né, e muitas vezes não é errado, vem para muitos de vocês e elas falam assim: irmão, ora para que eu tenha direção. Mas, queridos,
a direção quem te dá é Deus. Não é? Talvez aquele irmão com boa vontade possa te dar uma direção, né? Uma direção lícita, uma direção boa, mas que essa não seja a vontade de Deus. O que eu quero que você entenda nessa manhã, que eu e você temos que buscar a perfeita vontade de Deus. Então quem te dá a direção não é o outro irmão, quem te dá a direção é Deus. Amém? Diga, quem me dá a direção é Deus. Amém? Então muitas pessoas falam, e eu falei um pouco isso nas aulas sobre profecia, aulas do Rema, né? Profecia em si, ela não é para te dar direção. Profecia, queridos, é para edificar, consolar e exortar. E muitas vezes você vai receber a profecia, né, com aquilo que você já tem por dentro. Vai combinar com aquilo que você tem por dentro. E você deve julgar toda a profecia. Você deve julgar aquilo que sai da boca do profeta. Não julgar o profeta, mas julgar aquilo que está saindo da boca do profeta. Para quê? Para ver se está em linha com a palavra de Deus. Amém? É Deus que te dá direção, é Deus que te dá direção e é a palavra que vai te dar direção. Amém? Então, quando a profecia vem, ela vem com um fim específico para confirmar o que já está dentro de você e o que está dentro de mim. Amém? Agora entenda, queridos, que Deus, Ele fala ao seu espírito. Quantos sabem que nós somos um espírito? Amém? E muitas vezes nós temos que aquietar a nossa alma. Porque às vezes a gente está tão com muitos pensamentos que não ouve a voz de Deus. Porque Deus está falando todos os dias. Você acredita que Deus fala com você todos os dias? Aleluia. Agora você tem que falar com Ele todos os dias. Amém? Para identificar a sua voz. Então Deus fala ao seu espírito, não é à sua alma. Não é porque você não sente, queridos, que Deus não está falando. Porque Deus, Ele não fala para você sentir. Mas Deus fala para você saber que é Ele. E uma vez que você sabe, você começa a ter direção. E você começa a dar os primeiros passos. Amém? Nós sempre falamos que a fé ela não sente, a fé sabe. Não é verdade? A fé ela não sente, ela sabe que é. A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê. E isso é fé. Então quando Deus fala, é para você saber. Não é para colocar dúvida no seu coração. Porque quando vem dúvida, muitas vezes, ou a maioria das vezes, né, isso não vem de Deus. Amém? Então a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, intimidade, queridos, é algo que é entre você e Deus. Não é algo público. Não é? Muitas vezes você diz, olha, eu tenho intimidade com aquela pessoa. E muitas vezes aquela intimidade é para ser guardada. É para ser entre você e aquela pessoa. Entre você e Deus. Não é? Porque as pessoas dizem, olha, eu tenho um segredo, né, e eu vou te contar, porque você é o meu melhor amigo, mas você que recebeu esse segredo, você já tem um melhor amigo, e você confia. Então todo mundo, né, acha que tem um melhor amigo, e isso vai deixando de ser segredo. E nessa manhã Deus quer nos ensinar sobre intimidade. Tem coisas que você pode falar, mas tem coisas que Ele quer falar ao seu coração. É somente para você. Amém? Então um lugar de intimidade é você e Ele. Olha Salmos 25:12. O homem que teme ao Senhor, ele vai instruir o caminho que deve escolher. Mas versículo 14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então o homem que teme ao Senhor, ele vai instruir o caminho que ele deve escolher. Eu quero que você entenda, queridos, eu sei que muitas pessoas dizem, olha, Deus vai abrir portas, Deus é um Deus que abre portas, e eu sei que Ele abre portas. Mas o que eu quero te dizer, queridos, é que Deus, quando Ele te dá uma direção, Ele te mostra a porta que você vai entrar, a porta que você vai escolher.
Diga, Deus ele abre porta. Então quero dizer, queridos, que na intimidade você vai conhecer um Deus específico. Um Deus que faz as coisas e ele é bem específico. Né? Apocalipse 3, versículo 8, não precisa você abrir lá, mas diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Não é várias portas abertas, porque você tem que saber a porta que você vai entrar. Porque você não entra em portas, não é, ao mesmo tempo, em várias portas. Não é? Eu creio que Deus é bem específico. Sabe, se Deus tem algo para você, Ele não diz, olha, até essas 10 portas aí, escolhe uma. Deus é específico. Ele diz, olha, Ele vai te mostrar a melhor porta, o melhor lugar, o melhor caminho que você vai escolher. Amém? Um grande homem de Deus, ele diz assim, uma frase que eu coloquei aqui, diz assim, saber o que é pior de ter portas fechadas é ter muitas portas abertas e não saber em qual entrar. O pior de ter portas fechadas, sabe o que é pior de ter portas fechadas? É ter muitas portas abertas e não saber qual delas é de Deus. Porque às vezes temos muitas portas. Eita, apareceu essa porta aqui, daqui a 2 dias, eita, essa aqui é melhor. Né? Pela lógica humana. Mas não é assim. Como nós vamos descobrir? Intimidade com Deus. Alguém está ligando aqui, mas... Amém? Sai daqui. Acho que alguém é querendo atrapalhar. Lembrei do meu irmão agora, né? Tinha um irmão na igreja dele, só para você descontrair. E ele descobriu o telefone. Quando ele ia ministrar, ele pirraia, né? Começava a ligar. O irmão atendia. Toda vez ele atendia. E passou 5, 6 vezes atendendo. Eu fiz esse filho no púlpito. Mas vamos voltar para a intimidade, que é melhor. Amém? Então, queridos, lembra que Deus não improvisou com você. Deus ele não foi pego de surpresa. Deus sabe e sabia o caminho e ainda quer que você entre nele. A porta certa, o caminho certo, a direção certa. Amém? Jeremias 29:11, gosto muito desse texto. Eu acredito que você já sabe de cor, né? De tanto nós falarmos. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então Deus sabe a direção certa do fim que você deseja. Amém? Então, queridos, pode muitas portas se abrirem, mas quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos qual a que nós vamos entrar, qual a que nós vamos, né, ser guiados para entrar. Amém? Em Salmos 139, eu quero que você abra lá. Salmos 139. Eu quero fazer uma oração daqui a pouco, mas eu quero que você saiba e tenha certeza que Deus conhece você e sabe o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Isso quer dizer, queridos, que eu e você nunca, jamais podemos enganar Deus. Eu posso enganar você, você pode me enganar, mas a Deus ninguém engana. Amém? Eu posso fazer, digamos assim, como chama? Pose, mas tem outro nome. Não é essa, mas performance, isso. Eu posso ter muitas cenas, né? Ter uma performance aqui no púlpito, né? Você pode ter uma performance aí, mas só Deus sabe exatamente o que está no nosso coração. Amém? Então, quando for para a presença de Deus, com intimidade, seja sincero com Ele. Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Acho que essas máquinas, né, que faz ultrassom, que faz cada vez mais, acho que está baseado nesse texto, né? Você sabe tudo o que está acontecendo. E Deus só olhando, Deus já vê o que está por dentro. É por isso que você, querido, só vai ganhar as coisas pelo lado de dentro. Ou ganhar o que está pelo lado de fora por aquilo que está do lado de dentro. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Versículo 4 diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém? Então você nunca vai ganhar aqui fora se você não ganhou por dentro. Porque intimidade com o Senhor começa por dentro. Amém? Então nesses tempos, não é? Eu tenho orado ao Senhor sobre a palavra de 2021. Mas, querido, está tranquilo. Se Ele quiser revelar, Ele vai. Se não quiser, querido, nós vamos continuar naquilo que nós já estamos fazendo. Mas de uma coisa eu tenho certo, queridos. Haverá um tempo de mais intimidade com o Espírito Santo. Aqueles que não entrarem por essa porta, sinto muito, mas eles ficarão para trás. Porque haverá um tempo de muita intimidade. Amém? E leva tempo para você ser íntimo. Né? Leva tempo para você conhecer uma pessoa. Às vezes a gente acha que conhece, e muitas vezes nem conhece. Amém? Mas leva tempo para ser íntimo. Existe um texto que Paulo fala, né? Ele diz, olha, a excelência do poder é de Deus e não de nós. Acho que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ele diz, olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro, porque a excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu sei, queridos, que Paulo fala esse texto e fala aquele outro texto, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele diz assim, olha, por isso eu te digo que nós não desanimamos. Então essa é uma manhã para você não desanimar. Pelo contrário, não é? O homem da intimidade, o homem do secreto de Deus, não é? Mesmo que esse homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Como vem essa renovação, queridos? Através da palavra de Deus, através da nossa mente e através da intimidade com o Senhor. Então, o nosso homem da intimidade se renova de dia em dia. O que é que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras? O que acontece pelo lado de fora não pode te definir quem você é pelo lado de dentro. Então, a força que você tem que ter é quem você é por dentro. Porque aquilo que está pelo lado de fora é só um reflexo daquilo que está acontecendo por dentro. Amém? A intimidade que você tem com o Senhor, que as pessoas possam ver, queridos, é porque Deus já viu. É porque você já teve com o Senhor. Amém? Paulo tinha tanta intimidade com o Senhor que ele estava na cadeia. Ele disse, olha, eu estou assentado com Cristo.
Olha que tipo de intimidade Paulo tinha. Ele estava preso, né, naquelas prisões, que você já sabe como eram as prisões, às vezes com água até a cintura, até o joelho, em pé, vários dias, e ele dizendo, olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe o que é que ele tinha? Intimidade por dentro. Preso e dizendo, olha, estamos assentados com Cristo. Então você tem que parar de olhar para você mesmo, por aquilo que está pelo lado de fora. E muitas vezes, se eu e você não estiver gostando o que está do lado de fora, nós não temos que ter performance, né? Ou, como diz aqui no Nordeste, tapear. Dá uma de... Quem falou aí? Isso. Dá uma... Mas mudar o que está por dentro. Porque você só muda o que está pelo lado de fora se você mudar por dentro. Amém? Quando você vê, isso acontece nas plantações, né? Se você o fruto muitas vezes está com problema, né? Tá um fruto às vezes começa a crescer bem, de repente começa a ter problema, né? O que é que você tem que fazer? Cuidar da raiz, cuidar do solo, cuidar da fundação. Para quê? Para que com o tempo ele comece a dar bons frutos. Então você tem que desejar essa intimidade. E o lugar de intimidade, quer dizer, é o lugar onde Deus fala com você. Eu sei que Deus pode falar com você na igreja, pode e vai. Amém? Nós não estamos desprezando as profecias, mas eu estou falando de um lugar de intimidade. De um lugar, querido, que ninguém vai poder, né, enganar você. Um lugar, nem mesmo você vai ser enganado. Por quê? Porque você vai ter a certeza, não, Deus falou comigo. E se Deus falou, queridos, eu continuo naquilo que Deus falou. Amém? E sabe, eu já vi muitas pessoas, elas serem livres de pecados por causa desse lugar de intimidade. Por quê? Porque aquele que confessa o pecado, né, é porque ele não confessou uma tentação. Ele vai ter que confessar um pecado. Mas quando você confessa uma tentação, você acaba com aquele pecado. E aquilo não se consome. E é nesse lugar que você tem que fazer, nesse lugar de intimidade. Amém? É você e Deus. É você ser real com Deus. Lembra que você não pode enganar Deus? Ele sabe a hora que você se levanta, que deita. Ele sabe, queridos, aonde você vai quando terminar esse culto. E muitas vezes nem você mesmo sabe. Porque você pensa que vai para um lugar e de repente você vai para outro. Mas o lugar de intimidade com Deus é onde você vai receber do próprio Deus. É onde você vai receber direção, onde você vai receber instruções. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então Deus deseja ter intimidade conosco. Você foi gerado por Deus. Você foi gerado para ter intimidade. Amém? Eu gosto muito desse texto, né? Ou dessa citação. Eu peguei de um homem de Deus, né? De um grande homem de Deus. E eu comecei falando que Deus, ele não improvisou com você. E realmente ele não improvisou. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Amém? Então ele disse, quando Deus criou a árvore, não é? Ele disse o quê? Terra produza a árvore. Ele não produziu a árvore, mas através da terra, ele diz, olha terra, você produza a árvore, que dê sementes, que dê frutos. Amém? Agora, quando você tira a árvore da terra, o que é que ela faz? Ela vai morrer. Não instantaneamente, mas com o tempo ela vai secar, secar, secar e depois ela vai morrer. E os frutos não vão aparecer. Amém? Quando Deus criou os peixes, se você pode ver lá em Gênesis,
Ele disse, olha, eu vou criar os peixes, mas ele disse, olha, a água produza os peixes, as espécies. E quando você tira o peixe da água, o que é que ele faz? Ele vai morrer. Amém? Agora, eu gosto de dizer o seguinte, quando Deus, Ele falou com você, Ele não terceirizou o serviço, né? Como eu gosto de falar, Ele disse, olha, terra produza o homem, ou água produza o homem. Ele fez na sua tríplice, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, olha, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então você não foi criado da terra, né? Embora Deus tenha feito o boneco, né, de barro, você entende isso, mas a sua essência, queridos, ela está em Deus. Deus formou você, Ele tocou em você. Isso me mostra que sobre intimidade. Isso me mostra que se você sair de Deus, você morre. Espiritualmente falando e depois fisicamente. Amém? Então, isso me ensina sobre intimidade. Versículo Salmos 25, volta lá. Salmos 25, no versículo 13. Diz, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Eu já falei isso aqui, quantos sabem e acreditam que Deus ama a todos? Deus nos ama, querido, igualmente. Se eu pecar, se você pecar, queridos, Deus não vai deixar de te amar. Terão consequências, sim, mas Ele não vai deixar de te amar. Por quê? Porque isso Ele amou antes de você ser filho. Quanto mais agora que você é filho. Mas intimidade, queridos, não é para todos. Não pode ser para todos. Você tem intimidade com todo mundo? Por mais, queridos, que nós na igreja, né, vivemos em amor e harmonia, mas você não tem intimidade com todos. Eu, pelo menos, não confio os meus segredos a todas as pessoas. E com você é diferente? Você confia em todos? Segredo, querido, ele só conta para os íntimos. E pessoas, e Deus sabe quem é confiável. Quanto mais confiança e intimidade você tem com Deus, mais segredos Ele vai te contar. Existem segredos, queridos, que nunca foram contados a ninguém na terra. Que eu creio que nesses dias eles serão revelados. Agora, tudo vai ter que ter um propósito. Amém? Seja ele espiritual, físico ou financeiro. Porque Deus tem segredo. Deus é o Deus dono de tudo. Amém? Aleluia. Então, segredo é só... Ele só conta para aqueles que são íntimos. Amém? Deixa eu ver esses salmos para nós terminarmos. Salmo 112, versículo 1. Olha só que promessa. Diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. São duas coisas diferentes. Você entende quando nós falamos prosperidade e riqueza? As pessoas dizem, vocês só pregam sobre prosperidade. E sabe, queridos, por que nós pregamos? Porque está na Bíblia. Ruim é se nós estivéssemos pregando sobre maldição. Olha, você é maldito. Deus te fez para você ser pobre, liso.
para não dizer outras coisas. Mas não, queridos, a Bíblia diz que a geração do justo será abençoada. Na sua casa a prosperidade e riqueza. Agora, aonde isso vai mais se manifestar? Em um tempo de intimidade com Deus. Amém? Eu queria orar nesse momento com você. Você pode ficar de pé. Há um tempo de prosperidade sobre nossas vidas. Há um tempo de intimidade com Deus. Há um tempo de nós nos entregarmos. Porque eu sei que Deus está trazendo coisas novas. Deus tem falado sobre coisas novas. Deus tem falado sobre nós nos vestirmos do novo de Deus. Nós trocarmos as nossas vestes. Né? E quando a Bíblia fala sobre trocar vestes, é se vestir do novo. Esquecer o velho homem. Esquecer as velhas manias. Esquecer as velhas atitudes. E começar a caminhar em um novo tempo, em uma nova etapa que Deus já tem para nós. E sabe, queridos, isso vai ficar mais visível durante esse tempo que se aproxima. Né? Muitas pessoas falam, e eu acredito que Deus, Ele começou a tratar com a igreja. Deus, Ele começa de dentro para fora. Ele nunca vai começar de fora para dentro. Ele começa a ajustar nossas vidas. Ele começa a ajustar nossas condutas. Ele começa a ajustar, queridos, o nosso caráter. Ele começa a ajustar as nossas decisões. Ele começa a ajustar nossas atitudes. Ele começa a ajustar os nossos pensamentos. Então eu creio que Deus quer fazer isso, né, em nós nessa manhã. Que nós começamos a nos ajustar por dentro. Não interessa, queridos, o que vai acontecer do lado de fora. Não interessa o que vai acontecer, não é, daqui a um tempo. Né? As pessoas ficam falando, pastor, e aí, o que é que vai acontecer na política? Eu disse, não interessa, faça a sua parte. Amém? E confia em Deus. Porque, queridos, nós não podemos esperar, né, coisas, né, no mundo tão boas como nós podemos esperar de Deus. Nós temos que alinhar nossa vida de intimidade com Deus, para que quando essas coisas acontecerem, nós possamos estar tão firmes, que nós não sejamos abalados por essas coisas. Não é? Porque as pessoas estão aí um pouco nervosas, né? Eu falando com as pessoas, pastor, e se fulano ganhar, e se fulano perder? Queridos, e eu digo, olha, um deles vai ganhar. Só tem um que vai ganhar, e todos os outros vão perder. É claro que nós temos que fazer, não é, a nossa exercício de cidadania e votar em pessoas que têm os mesmos princípios que o nosso. Não é? Você está cansado de ver aquelas coisas na internet, não é? Pessoas que elas são contra os princípios e pessoas sem discernimento vão lá e votam nela. O que é que você está fazendo? Você está antecipando, não é, a perseguição para a igreja. Então, qual é o nosso conselho? Não é? E o conselho de muitos homens de Deus, não é? Apóstolo Guto, Edilson, colocou também, teve uma live com ele. Votar em pessoas que têm princípios cristãos. E é muito fácil você saber, não é? Eu não preciso dizer em quem você vai votar. E nem quero, nem sou dono do seu voto. E nem queria ser. Não quero ser. Mas, queridos, votar com uma boa consciência, isso faz parte da nossa cidadania. Agora, a gente não pode ficar preocupado, né? Ah, mas a gente votou em fulano, fulano não ganhou. O outro foi quem ganhou. Não tem problema. Vamos orar pela vida dele, pelos olhos espirituais abertos, para que ele faça um bom governo e que a gente tenha, né, segurança e paz
sobre a nossa cidade. Agora, nós temos que votar com nossa consciência. Então, não precisa dizer, não é, quem tem valores cristãos e quem não tem. Eu acho que o povo cresceu, o povo amadureceu, não é? Então, a melhor coisa é você estar em paz diante de Deus e dos homens. A melhor coisa é você não compactuar com as obras das trevas. Não é? Se eu sei que fulano, não tem os mesmos princípios cristãos, o que é que eu tenho que fazer? Eu não voto nele. Ah, mas ele não vai ganhar. Não tem problema. A minha consciência é o que vale diante de Deus. Amém? Mas vamos continuar falando sobre intimidade com Deus. Eu quero orar com você sobre essa intimidade com Deus. Eu sei, queridos, que Deus vai fazer diferença naqueles que têm intimidade e aqueles que não têm. Deus vai contar segredos àqueles que têm intimidade, mas não vai contar àqueles que não têm. Por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz: o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem. Amém? Eu queria orar com você. Você pode começar a fazer sua oração. Você pode orar ao Senhor. Você pode fazer uma oração de entrega ao Senhor nesse momento. Entregar a sua vida. Entregar seus anseios. A Bíblia diz que há muito propósito no coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então nós podemos fazer planos, nós podemos fazer projetos. Isso não é uma coisa ruim. Nós podemos calcular, nós podemos fazer todas essas coisas. Mas a direção certa, queridos, Deus vai nos dar. Então você pode fazer essa oração. Você pode fechar seus olhos, se entregar ao Senhor nessa manhã. Oração de entrega. Senhor, mais uma vez, sabe, queridos, essa oração de entrega não é somente uma vez que você faz, mas todos os dias você entrega a sua vida ao Senhor. Todos os dias você entrega os seus planos ao Senhor. Todos os dias você entrega a direção da sua vida ao Senhor. Senhor, olha, eu tenho um desejo de fazer isso. O meu desejo é fazer isso. Mas eu não quero fazer somente o meu desejo. Eu não sou dono ou dona de mim mais mesmo. Eu tenho um dono. Eu tenho alguém que tem planos e propósitos melhores do que os meus. Eu tenho alguém que tem planos e direções melhores do que eu. Você tem a direção da minha vida. Você tem a direção da minha família. Você tem a direção para onde eu deva ir. E sabe, queridos, essa é uma oração de entrega. Essa é uma oração que você pode fazer entregando a sua vida ao Senhor. Os seus planos, projetos. Faça essa oração nessa manhã. Convida o Espírito Santo para sondar o seu coração. Esquadrinhar o teu coração. Porque muitas vezes existem coisas que estão lá dentro e que você não vê. Existem coisas que muitas vezes estão ocultas. E sabe, o Espírito Santo disse, olha, você tem que mudar nisso, você tem que melhorar nisso. Eu não tenho isso para a sua vida. Eu tenho algo melhor. E acredita que Deus tem planos de paz para você. Deus tem planos de sucesso. Deus tem planos poderosos. Deus tem planos muito maiores do que aqueles que você consegue enxergar. E sabe, quem tem intimidade com Deus, ele começa a enxergar mais longe. Ele começa a viver o sobrenatural. Ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Ele começa a enxergar os planos de Deus. Ele começa a ver coisas que ele nunca via. Ele começa a enxergar coisas que ele nunca enxergava. Ele começa a descobrir, queridos, que não é somente esse mundo aqui, ou esse pequeno, região aqui, mas ele começa a entender que Deus tem planos de paz, Deus tem planos
de dar um fim que deseja. Deus tem planos de sucesso. Deus tem planos de riqueza, de prosperidade. Deus tem planos de justiça. E é isso que Deus deseja para a sua vida. Que você tenha um plano de paz. Que você tenha um plano poderoso. Que a intimidade vai te levar a isso. Aleluia. Então é você e Deus nesse momento. Então faz a tua oração. Faz a tua oração de entrega a Ele. Pai, te exaltamos nessa manhã. Eu coloco a minha vida diante de você. Eu coloco essa igreja diante de você. Eu coloco, Pai, os membros dessa igreja diante de você. Eu coloco cada vida diante de você. Eu coloco, Senhor, a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos diante de você. E eu sei, Pai, que você tem um melhor para a minha vida. Você tem um melhor para a vida da minha família. Você tem um melhor para essa igreja. Você tem um melhor para cada uma das pessoas que estão aqui nessa manhã. Cada membro dessa igreja, Pai, você tem um plano e você tem um propósito, você tem um chamado. Você tem chamados poderosos que precisam crescer em você. Você tem chamados poderosos que eles já foram habilitados no reino do Espírito, mas que uma intimidade maior vai os levar a lugares poderosos em Deus. Em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, pelo teu amor e pelo teu Espírito, por uma unção poderosa, ela crescendo nesse lugar. Vocês sabem onde é que está Gilberto? Tu pode chamar ele lá? Alguém? Não, mas eu vou querer orar por você também. Você não pode sair não. Alguém pode ficar lá 10 minutinhos. Continua orando. Eu sei que você tem planos de paz. Eu sei que você tem planos de paz. Eu vou orar por você também, viu, Jailza? Se você pensa que vai ficar lá. Aleluia. Eu oro, Senhor, por chamados poderosos se levantando nessa igreja. Na realidade, eu quero orar pelos pastores. Ficam aqui, Renan, Dani, pastor Gilberto, Jailza. Pode ficar aqui, eu quero orar por vocês. Aleluia. Continua orando, continua dando graças a Deus. Sabe tocar teclado e cantar ao mesmo tempo? Vem cá, Lucas, ajuda ele aqui. Aleluia. Aleluia. Pai, te damos graças. Ou você canta aquela música. Começa a orar em outras línguas, vocês. Aleluia. Eu creio que vai vir unção sobre vocês nessa manhã. Eu creio que Deus está chamando vocês para um lugar de intimidade maior. Eu creio que Deus os levará vocês a um lugar de intimidade. Eu creio que Deus vai dar conhecimento, revelação da sua palavra. E a minha oração é que venha um tempo de ousadia sobre vocês, que venha um tempo de intrepidez, para fazer algo que precisa ser feito nesse lugar, para que algo aconteça nesse lugar. Aleluia. E sabe, quanto mais unção,
quanto mais a unção de Deus vem, mas também com ela vem responsabilidades. Mas existe a graça de Deus que vai estar acompanhando vocês nesse tempo. Aleluia. Mas tem a graça de Deus que vai estar acompanhando a vida de vocês nesse tempo. E a palavra que Deus me diz é que o suporte de Deus, ele está vindo para a vida de vocês. Para vocês desempenharem com mais firmeza e com mais eficácia aquilo que ele tem para a vida de vocês. Pode vir, Cristiano. Fica aqui também. A unção de Deus, ela está vindo para vocês desempenharem com mais eficácia aquilo que vai ser confiado a vocês. Aleluia. Pode continuar orando em outras línguas. Quero deixar esses 1 minuto para o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. Depois eu vou impor as mãos sobre vocês e liberar. Te exaltamos, Senhor, nessa manhã. Oramos, Pai, em nome de Jesus, sobre o novo tempo que se aproxima sobre eles. Uma nova unção, Pai, sendo estabelecida sobre a vida deles. Um nível de responsabilidade maior, não somente contigo, mas com a igreja, pelo qual você tem nos confiado. Eu te dou graças, Pai, pela unção do Teu Espírito sobre a vida deles agora. Que aquilo que eu não consiga, Pai, o Teu Espírito venha sobre eles, movendo, Pai, corações, movendo-se por dentro, Pai. Ideias novas, Pai, projetos novos. Em nome de Jesus, uma responsabilidade maior, que vai trazer provisão para o corpo de Cristo, vai trazer provisão para eles mesmos. Mas no mundo espiritual algo está sendo mudado agora. No mundo espiritual algo está sendo levantado. Coisas estão entrando em ordens para que haja, aleluia, esse destravamento na vida de vocês. A unção do Espírito, ela vai vir para um fim proveitoso na vida de vocês. E eu quero te dar graças pela unção. Aleluia. Pode cantar, Lucas. Eu vou só impor as mãos sobre vocês e liberar essa unção. O que eu tinha para falar, eu acredito que eu já tenha falado. Mas eu quero liberar essa unção sobre a vida de vocês. Aleluia. Eu quero despertar esses dons dentro de vocês. Despertar esse chamado que vocês já têm. Que eles ficarão mais fortes. Que vocês atuarão de uma forma mais poderosa neles. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te dar graças. Se você quiser vir, Pai, eu te dou graças por essa unção. Despertado agora, em nome de Jesus. Eu libero agora a tua unção, Pai. O teu poder. Em nome de Jesus. Que a unção do teu Espírito venha. E que haja uma mudança por dentro. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma capacidade sobrenatural. Eu libero agora, através da unção do teu Espírito. No nome de Jesus, receba essa unção. Receba essa unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa unção. Eu libero agora, em nome de Jesus. Nunca mais a mesma. Pensamentos divinos sobre elas. Pensamentos divinos. Pensamentos divinos. Pensamentos divinos
conselhos para resolver coisas difíceis. Conselhos para resolver coisas difíceis vai vir sobre a sua vida. E uma ousadia e uma intrepidez como você nunca experimentou. Eu libero agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças, Pai. No nome de Jesus. Pela capacidade sobrenatural, aumentando. Uma capacidade sobrenatural vindo sobre a sua vida, sendo aumentada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Discernimento de espíritos. Discernimento de corações. Você vai ver e vai ouvir no reino do Espírito. Porque o Espírito Santo vai estar te ensinando essas coisas. Para um fim proveitoso. E corações serão discernidos. Em nome de Jesus, receba. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai, pela unção. Pelo poder sendo aumentado. Pela unção sendo aumentada. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por uma ousadia e intrepidez sobrenatural. Não será algo que vai vir da sua cabeça, mas vai vir algo sobrenatural. Você vai viver coisas sobrenaturais. Em nome de Jesus. Sabedoria. Sabedoria, sabedoria. Em nome de Jesus, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção. Em nome de Jesus, eu libero agora. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça, Senhor, em nome de Jesus. Clareza, uma clareza maior. Uma clareza maior do chamado. Uma clareza maior daquilo que deve ser executado. Eu oro, Senhor, por sabedoria do alto. Um poder sobrenatural vindo sobre ele. Em nome de Jesus. Que a tua unção, Pai, que despedaça julgos nessa manhã. Eu vejo julgos sendo quebrados. E a unção de Deus se levantando. Aleluia. Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Eu libero agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Pegue tudo pela fé. Pegue tudo pela fé. Em nome de Jesus. 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 Vamos dar graças ao Senhor. Vamos cantar essa canção. O refrão pode cantar. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Pode vir o louvor. refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Cante isso. Preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. Pode continuar cantando aí. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Podemos cantar essa mesma canção. Eis-me aqui. Não vou nem ministrar sobre dízimos e ofertas. Vamos fazer debaixo dessa unção, debaixo dessa direção. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar um pouco, rapidamente. Tá pronto aquele vídeo aí? O verbo no voto. Vou passar ele pela última vez. Posso falar do Rema enquanto vocês organizam aí? Amém? Então, queridos, nossas matrículas do Rema, elas já estão abertas, né, para o ano de 2021. Será, eu creio nisso, presencial, né? Tivemos esse ano atípico, mas próximo ano nós cremos. Estamos trabalhando, né? Tivemos uma reunião ontem com o Ministério Verbo da Vida, né? Uma reunião para pastores presidentes, e de algumas horas. Foi muito bom. Depois eu vou estar passando algumas coisas para vocês, daquilo que foi acertado, comunicado, e vai ser um tempo poderoso. Amém? 2021 será um tempo poderoso no Ministério Verbo da Vida. Amém? Vai acontecer muitas e muitas coisas. Eu creio que depois eu vou estar passando para vocês os detalhes. Amém? Então, nossa escola, ela já está com as matrículas abertas. Então queria pedir a ajuda de vocês para divulgar, né? O pessoal do Rema vai estar colocando nos grupos da igreja, né, todos os cartazes. E se você puder, todos os dias você encher o seu Instagram, o seu Facebook, né? Se você puder, você que é aluno do Rema, nós vamos fazer uns vídeos curtos para você dar o seu depoimento do que o Rema é para a sua vida, do que o Rema está sendo para a sua vida. É uma escola poderosa. Você nunca mais sai a mesma pessoa depois que você estuda no Rema, porque são muitas e muitas revelações, palavras, revelações que estão na palavra, lógico, né? Então, as matrículas já estão abertas para esse tempo. Amém? Vamos ver, verbo no voto. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a palavra em ação. Suas boas obras e atitudes foram a expressão exata do Pai entre os homens. Hoje, o Verbo deve ser demonstrado através de nós. Somos a palavra em ação. Nossas boas obras e atitudes devem expressar o amor do nosso Pai entre os homens. Vamos fazer a diferença no nosso dia a dia. Vamos viver a palavra. Vamos ser o Verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Próximo dia 15, teremos eleições municipais. Vamos votar em um candidato a prefeito e outro a vereador. Mas você sabe o que faz um vereador? Ele é eleito a cada 4 anos para compor a Câmara Legislativa da cidade. É papel dele ajudar na aprovação, criação e rejeição de leis. Com a aprovação do prefeito, ele pode modificar as leis que já existem. Pode também mudar, criar ou extinguir os impostos.
O vereador não deve fazer promessas de obras. Sua função é fiscalizar as contas da prefeitura e os serviços municipais. Esse é um momento importantíssimo para o futuro da nossa nação. No dia da proclamação da República, 148 milhões de eleitores estão aptos a eleger quase 58 mil vereadores dos mais de 5.500 municípios brasileiros. A igreja tem uma parcela muito grande nessa eleição. O vereador é aquele que aprova o plano diretor, um documento que contém os principais objetivos da cidade para os próximos 4 anos: educação, saúde, segurança, cultura. Os valores cristãos precisam fazer parte desse planejamento. É por isso que precisamos eleger homens e mulheres que levam consigo esses princípios, pessoas que fazem a diferença e se posicionam. Faça a diferença também. Seja o verbo no voto. Amém. Glória a Deus. Você quer vir? Amém. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Estamos avançando. Então vamos encerrar esse culto. E lembra que hoje à noite, às 18 horas, nós teremos o nosso culto. Amém? Então convida pessoas, passa um WhatsApp. Né? Eu sei que muitas pessoas pensaram que não ia haver culto, né? Hoje pela manhã. Né? Eu acredito. Outras sabiam e não vieram mesmo. Na verdade, tem os dois lados. Amém? Mas à noite nós teremos culto às 18 horas. Amém? Diga, hoje à noite teremos culto às 18 horas. Não falte. Amém? Então, queridos, vão na paz, votem com consciência e até à noite às 18 horas. Jesus, o Verbo que se fez carne.